Uma boa noite a todos. Eu convido vocês para o Salmo 46, versículo 9. Salmo 46, versículo 9. Eu vou fazer a leitura, eu coloquei aqui o versículo 9. Eu vou ler somente esse versículo. Diz: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Vamos orar. Vem, meu Deus, mais uma vez, toma a tua palavra. Quem fala é o Senhor aqui, não somos nós, não é o homem, é Deus. E então nós queremos pedir que ouvidos sejam aptos para escutar tua voz, que minha voz seja aquele canal que o Senhor possa usar para canalizar as tuas verdades de um modo prático e firme e decisivo da tua verdade. Nós te agradecemos e pedimos fruto para a glória do teu nome na mensagem agora pregada e que pode chegar aos confins da terra. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero pregar nessa noite sobre os 3 instrumentos dos ímpios contra Deus. Mas antes de eu entrar na mensagem, eu preciso, na realidade, falar aquilo que eu sempre chamo de o pano de fundo. Vamos preparar o ambiente, vamos ver o que está acontecendo aqui no contexto. Os homens têm instrumentos contra Deus? Biblicamente, sim. Por fora, a gente não vê os instrumentos de guerra, mas Deus vê por dentro. Então Deus lida com a alma, com o coração, e tudo que Ele vê está lá dentro. Aqui na terra, fisicamente, os homens ameaçam matar e matam as pessoas, né? Tem criminosos para todo lado, né? Matando gente inocente também, mas nós não estamos tratando deles. Nós estamos tratando do homem ímpio, do homem que não é crente ainda. Ele tem essas armas aqui, conforme vemos no versículo 9. Vocês já puderam definir, não? Olha, o arco, a lança e os carros. São os 3 instrumentos que os ímpios usam contra Deus. E sobre eles é o que eu quero tratar hoje à noite. Vamos pegar, talvez alguém possa dizer, não aqui, mas em outro lugar, e até passar para o YouTube aquelas informações. Esse pastor está pregando errado, o texto não está dizendo sobre... Mas está, irmãos. Nós não temos nada de profecia, não tem. Né? Talvez alguns usem esse texto aqui para falar sobre aquele texto de Miqueias, que aparece também em Isaías, quando Deus profetiza que ele vai juntar as almas das nações, vai queimar aquelas almas, destruí-las todas. E refere aquele acontecimento para o futuro, para o tempo do milênio. E olha, queridos irmãos, eu não creio assim. Eu creio que o texto de Isaías, bem como de Miqueias, refere-se agora. Por qual razão? A Bíblia não é um livro que se ocupa tanto com profecias. Quando ele trata de profecias, a Bíblia vai falar, sim. Você vê isso em Daniel, você vê em outros livros como Apocalipse e outras passagens. Ninguém está negando isso. Mas o plano, a meta da Bíblia é tratar do Evangelho. O livro de Isaías inteiro é a proclamação do Cordeiro de Deus. Então, se você tirar ali só porque você gosta daquele texto, você está desmanchando a verdade.
Então o alvo de Deus é mostrar o que Ele faz na terra. Tá? É óbvio que vai chegar aquele tempo, quando o Senhor, lá do céu, vai despencar sua ira, chamado tempo da tribulação, né? Quando a igreja vai estar no céu, vai usada por Deus, vai julgar a terra inteira. Você vê isso em Apocalipse, a partir do capítulo 6, trata sobre isto. Mas aqui não. Nós temos um Deus atuante na terra, e seu trabalho agora é gracioso. É óbvio que quando vocês veem, por exemplo, ele é chamado no versículo 11 de Senhor dos Exércitos. Nós vamos ver que ele trata de guerra assim também. Mas aqui nós estamos tratando de pecadores que ele vai salvar. Tem aqueles que ele não salva, que ele simplesmente se levanta para punir essas almas. Então, tomemos esse salmo e vejamos assim. O Salmo 46 nos fornece o cenário do mundo como ele é. Agora eu quero que vocês sondem esse salmo. O que é o mundo? Está aqui. Ele está dizendo para quem? Para os crentes. Quem é aquele irmão para quem Deus está mandando? É aquele que está ali, meu Deus, me acode aqui. Eu estou no mundo cruel. Eu não sei para quem apelar. Aí ele aparece dizendo que ele é o socorro bem presente na angústia. Não tem nada de mensagem para o milênio. Não tem nada de mensagem de profecia. É para agora. É para a igreja tomar isso agora, queridos irmãos. Outro detalhe, queridos irmãos. Esse salmo é contado pelos salvos, vendo o mundo como lugar de aflição, de comportamento agitado dos pecadores. Você está na rua, de repente uma ameaça, alguém pode lhe matar, né? Você pode ter um governo aí que odeia os crentes, quer acabar com os crentes. Então nós vivemos num mundo assim, né? Com essa epidemia agora da Covid, a gente não sabe o que pode acontecer conosco amanhã, né? Então, queridos irmãos, é isso que o Salmo 46 quer transmitir. Segundo lugar aqui, a resposta é a seguinte: Deus é a única solução para os santos, a fim de livrá-los dos perigos tão terríveis que nos assaltam neste mundo. Então é por essa razão que os crentes clamam, oram, pedem. Aquele momento, eu lembro de Josafá, aquele rei, no capítulo 20 de 2 Crônicas, quando ele viu cercado por aqueles exércitos, ele clamou a Deus, ele não estava preparado para enfrentar uma guerra daquela, e Deus deu a vitória para Josafá, grande vitória que ficou registrada aqui na Bíblia. Em terceiro lugar, o mundo é visto no coração de quem? Onde é que está o mundo? No coração. Nós olhamos por fora, Deus olha por dentro. Você está vendo aquela pessoa que não é crente? Ali está o mundo. Aquela pessoa assim que parece tão educada, até religiosa, mas ela não é salva ainda. Deus vê o mundo lá dentro dele. As conquistas, riquezas, os desejos dele estão guardados lá dentro, no cofre da alma. Então o mundo é assim. Então há uma diferença, irmãos, entre o mundo e o crente. Vejamos então. Eu quero que os irmãos façam uma ligação. Veja o versículo 2 e 3 com Isaías 57. Dá uma olhadinha aqui. 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Está falando de quem? Está falando daquela montanha que tem por aqui por perto? Está falando disso aí? Não, é o homem agitado. Você quer ver o mundo? Olha o ser humano, olha aquele vizinho seu, olha aquele amigo seu,
Olha aquela pessoa que não tem Cristo, há uma agitação. Por isso que eu falei para vocês, Isaías 57, para o ímpio diz o meu Deus, não há paz. A vida dele é como um mar agitado. Você já viu, chegando na praia, as águas não param, sempre tumultuando, né? Uma onda vem após outra. É assim o coração do homem. Em quarto lugar, Cristo faz a diferença. Como aqui? Como é que eu vou ver Cristo aqui? Ele é o rio calmo e tranquilo. Dá uma olhada aqui. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então vocês estão vendo o crente aqui? Está vendo aquela irmãzinha, aquele irmão simples? Mas há um rio que corre lá dentro dele. Diferente do mar. Se você liga com Isaías 57, o ímpio é agitado, o crente é calmo. Você não gosta da beira do rio? A gente gosta. Fica ali aquela água descendo, dá uma tranquilidade. É assim quando Cristo reina no coração. Ali é um rio calmo, tranquilo. É o reinado de Cristo no coração do crente. É aquela confiança inabalável. Eu estou presente, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É Deus falando no íntimo com o crente. Já aconteceu isso com você? Você está no seu quarto, as apreensões do mundo, a agitação do mundo, a intranquilidade do mundo vem afetar, parece mexer com a nossa carne, começar a mexer com a gente, deixar a gente apavorado. Aí aquela voz da palavra de Deus vem. Eu sou teu, eu te amei, eu dei minha vida por ti, eu cuidarei de ti, em todo momento. Um amigo incomparável. Vamos adiante. Em quinto lugar, o verso 6 mostra também o mundo em suas organizações. Está vendo? Agora, o que vimos é o mundo individualmente. Agora, o mundo em suas organizações. Bramam nações, reinos se abalam. Por quê? Porque o mundo é assim. O mundo é constituído por pessoas assim. Amanhã cedo vocês vão ver Ribeirão Preto agitado, gente indo para o serviço, carros batendo, pessoas morrendo, gente assim para lá e para cá, grito para lá e para cá, guerra, rumores de guerra. Você liga a televisão, você ouve as notícias pela internet, só guerras e rumores de guerra. O que é isso? É o mundo agitado. Isso causa terror, né? Então, o que acontece? Como é que pode mudar? Será que nós temos a resposta nos nossos políticos? Não. Será que nós temos resposta na educação? Não. Qual é a resposta? Qual é? Olha o versículo que aparece. Deixa eu mostrar para os irmãos. Ele faz ouvir a sua voz. Está vendo aí? Deus está no meio dele, jamais será abalada. Brama nações, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha, que maravilha. O que acontece? Basta Deus falar. O segredo sempre foi a palavra de Deus. Sempre. Você quer ver o homem silencioso? É a pregação do Evangelho. Onde o Evangelho é pregado, o burburinho cala, os palavrões cessam e todo mundo fica ali. Por quê? Deus está falando. Então, queridos irmãos, o Senhor é apresentado pelos crentes, por você que está aqui que é crente. Ele é apresentado como o Senhor dos Exércitos. Diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. Está vendo? Por que tem medo? Ele cuida da gente. Então, se você tem alguém que é um soldado valoroso, um capitão, né? Ali cuidando, ali alguém na frente do meu carro, alguém cuidando da minha casa, alguém cuidando para eu ter o que comer, alguém me protegendo,
você fica tranquilo, porque o seu Deus aqui, ele é intitulado de Senhor dos Exércitos. Então, nós vamos checar uma outra coisa aqui, queridos irmãos. É o seguinte, os pecadores como inimigos. O mundo é o que é. Amanhã não vai melhorar o mundo, não. Os homens vão levantar de manhã para pecar. Jovens, mulheres, homens, adultos, eles vão querer o mundo para si. Então, queridos, qual é o problema do mundo? É que os homens são inimigos de Deus. Já preguei sobre isso aqui. Irmãos, isso não ouve mais. O povo não gosta de ouvir isso. O povo odeia isso. Mas a Bíblia chama os homens do pecado. Diz que eu, Davi, nascido numa família evangélica, Davi, era o inimigo de Deus. Vou mostrar para vocês, biblicamente. Eu não vou entrar nos pormenores do assunto, porque eu estou querendo chegar onde precisa. Em primeiro lugar, o mundo inteiro é uma organização que trabalha contra Deus. Então, eu já citei o Salmo 2 para vocês várias vezes, mas eu quero que você abra lá. Eu não vou abrir porque eu conheço o Salmo. Eu vou mostrar rapidamente o que acontece. Nós temos ali dois grupos. Temos as pessoas e temos os políticos. O que é que eles querem? O que é que Ribeirão Preto quer? O que é que o brasileiro quer? Será que ele quer uma vida assim, que ele possa, domingo, trabalhar para Deus, ir para a igreja, cantar os hinos de louvores a Deus, ensinar seus filhos os caminhos do Senhor? Não. Ele não está querendo isso. Ele quer líderes das nações, para quê? Porque eles estão revoltados no coração contra Deus. Eles querem que Deus saia do caminho deles. Deus amarrou as mãos deles. Deus colocou grilhões em seus pés. Deus colocou leis que servem como algemas para eles. E nós queremos pecar. Nós queremos adulterar, nós queremos fornicar, nós queremos roubar, nós queremos passear, nós queremos divertir, nós não queremos Deus. Está vendo o que acontece? Esses inimigos. Então, o que aparece no Salmo 2, vocês já podem ver. Os apóstolos perceberam isso logo em Atos. Então tem um Deus no céu, você logo sai da terra e olha para cima e você vê um cenário da divindade lá no céu, uma pessoa conversando com a outra. Outro detalhe, irmãos, isso aqui eu não vou demorar nesse assunto. Veja bem, os homens sempre estarão armados e apontando as armas contra quem? Contra Deus. Você lembra de Saulo, quando Saulo saiu para perseguir os crentes e matar e prender? Jesus apareceu e perguntou o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não falou, por que está perseguindo a igreja? Porque na realidade é assim. Outro detalhe, irmãos, os homens no pecado, eles estão sistematicamente organizados contra Deus. Se não for uma interferência de Deus, se Deus não colocar polícia, se Deus não colocar autoridades, se Deus não colocar os pais, uma mãe e um pai, se Deus não colocar prisões na terra, os homens devoram uns aos outros. O que eles querem fazer é acabar com essas leis. Os irmãos devem saber que no mundo inteiro há um complô para isso. As abominações que estão fazendo, praticando no mundo, não tem como explicar. Porque os homens estão armados contra Deus. Vamos mais adiante. Eles estão unidos em todo ramo de mentiras contra Deus.
Não pense que uma criança nasce para Deus. Não pense que uma criancinha vai nascer pronta para buscar a Deus. O Salmo 53 diz que nasce, Salmo 58:3, nasce para mentir, proferir blasfêmias contra Deus. E pode observar, até aqueles que se intitulam crentes, lá dentro sempre estão mentindo para Deus, sempre estão. O homem natural é assim, estão mentindo, estão dizendo não é verdade, não quero isso. Outro detalhe, queridos irmãos, qualquer tentativa humana para mudar isso é inútil e perigoso. Então, eu estou vendo a religiosidade hoje, até as igrejas. Por favor, tenho que cuidar. A minha igreja, o teto é de vidro, pode quebrar também. Eu já lidei com muitos falsos crentes. Eu já lidei com pessoas que pareciam crentes por fora, mas não eram. Tá? Então, queridos irmãos, tentar mudar o homem, tentar religiosamente mudar é inútil. Ele esconde a arma dentro de uma igreja, ele pega os instrumentos que ele tem contra Deus e sutilmente guarda quando ele está numa igreja, porque ele quer religião para se esconder. Ele não quer uma religião onde brilha a verdade, porque vai descobri-lo. Várias pessoas foram descobertas aqui, fugiram, porque ficaram com medo. Foram descobertos seus corações. O outro detalhe, irmãos, cada crente, e minha expectativa é que os irmãos que aqui estão sejam crentes mesmo. Por quê? Cada crente é uma prova clara do fato de que era um feroz inimigo. Você não amava Deus antes, você odiava Deus. Você tinha essas 3 armas apontadas aqui, guardadas no seu coração. Você não queria ouvir, você não lia a Bíblia, não amava. Se você procurava a verdade antes de ser crente, foi Deus que estava ali preparando para isso. Mas você adorava ídolos, né? A Bíblia fala de Abraão, que antes de Deus chamar, ele era um adorador de imagens com os pais dele. Era a terra de Ur. Outro detalhe, irmãos, é que nós vamos ver aqui no texto os 3 instrumentos que são usados na luta contra Deus: o arco, a lança e os carros. Eu vou mostrar que são os instrumentos. Agora, uma coisa, a linguagem de Deus é antiga. Deus não vai falar de revólver aqui, que naquele tempo não tinha. Deus não vai falar aqui de rifle, que naquele tempo não tinha. Ele vai falar do que era comumente usado na guerra: o arco, a lança e os carros. Era comumente usado isso. Então ele toma essa linguagem antiga e que nós pegamos agora para entender. E não tem uma linguagem melhor do que a de Deus. Eu vou ser melhor do que ele para explicar isso? Vamos lá. Vamos conhecer primeiro os instrumentos. Os instrumentos são, primeiro, o arco. Ele é a arma usada pelos incrédulos à distância. Você sabe, a flecha era usada para aqueles guardas que estavam em cima do muro atirar, lançar, às vezes setas incendiárias usadas contra os inimigos na guerra. Eles usavam a distância. E eu quero tratar sobre isso. Segundo lugar, nós temos as lanças, né? As guerras que já tiveram ultimamente no mundo, eram usadas aquelas facas, né? Em baioneta chamada. Então nas guerras eles enfiavam-se nos seus inimigos, não matando. Mas naquele tempo era lança. É a arma usada de perto. Enquanto a lança, o arco era usado à distância, a lança é usada de perto. Para esse combate de perto. E os carros para velocidade. No caso de Deus aqui, o carro, vamos ver aqui,
o carro era usado para instrumento de fuga. No caso de Deus, usado como instrumento de fuga. Então vamos primeiro ver o arco. Como é que os pecadores usam o arco? Eles usam o arco para se posicionarem de longe contra Deus. Eles ficam de longe, apontando a flecha de uma forma ou de outra para atacar Deus. Como assim? Você vai ver que o ímpio não fala nada quando os crentes não estão fazendo nada também. Se a mensagem está boa, não é obstáculo para ímpio. Ele gosta de ouvir de Deus, ele gosta de ouvir de Jesus, ele gosta de ouvir do Espírito Santo, ele gosta de ouvir do céu, ele não gosta de ouvir do inferno, ele gosta de ouvir que Deus vai abençoar. Normalmente ele fala, vai com Deus, fica com Deus. Normalmente os ímpios usam linguagens divinas para isto. Eles querem essas coisas. Então eles podem chegar aqui, se mudarmos o culto, se colocarmos aqui coisas que agradam, eles vão chegar. Várias igrejas batistas têm feito isso. Mudaram, tiraram a música, jogaram basicamente fora o cantor. Os pastores não estão pregando mais, estão falando coisas agradáveis para o povo. E eles querem isso. Eles vão chegar. E nós temos visto o crescimento dessa igreja chamada Laodiceia. Uma igreja de pessoas que nunca foram crentes. Nunca. Então eu já lidei com... Estou 40 anos nisso, irmãos. Já lidei com várias pessoas. Fiz casamento, batizei pessoas que pareciam crentes, mas não eram. As armas não foram queimadas. Então o que acontece? A guerra começa quando a batalha vem com o Evangelho. Se não tem ninguém para pregar, eles estão contentes. O mundo está uma beleza. Mas no momento que os pregadores começam, foi assim em Jerusalém. Vocês lembram? Que quando Jesus morreu, Jerusalém estava tranquilo. Tirou aquele impostor. Ele está morto, é um cadáver, é um defunto. Mas quando o Espírito de Deus desceu no dia de Pentecostes, que aqueles homens cheios do Espírito Santo começaram a pregar a palavra de Deus, então foi um terror para Jerusalém. E os inimigos então começaram a puxar suas espadas para a guerra. Contra quem? Contra Deus. Matavam os crentes, tiravam a vida dos crentes. Mas veja aqui, isso acontece quando nós começamos a pregar a verdade. Uma maneira que eles usam o arco é que eles sempre estão correndo e se escondendo de Deus. Você convida o incrédulo, vem para a igreja. Não, eu estou ocupado, eu tenho uma visita hoje, eu estou muito cansado. Ou então eu estou indo naquele lugar ali onde ele gosta de ir. Por quê? Porque ele está se armando, ele está se escondendo, ele está atrás de uma muralha. Vocês lembram quando o povo de Jericó começou a se esconder atrás da muralha? Contra Deus. Também, de longe, eles atiram suas flechas de insultos. Eu não gosto de crentes. Eu já ouvi isso demais. Eu não gosto daquele pastor. Eu não gosto daquelas igrejas. Eu prefiro o tipo do meu Deus. Eu tenho um Jesus diferente. É comumente falado isso hoje. São flechas disparadas contra Deus e atirado contra a igreja. Vocês lembram daquele rei da Assíria? Naquele tempo, no tempo do rei Ezequias, a Assíria tinha conquistado basicamente o mundo de então. Faltava Jerusalém. Então quando ele mandou o exército, ele ficou de longe, atirando flechas contra Deus. Foi Deus que me mandou para atacar vocês. Vem para mim.
Depois ele começou a acusar Deus. Ele falou: esse Deus quer o mal de vocês, esse Deus não pode fazer nada para vocês. Então ele estava tirando flechas venenosas na sua linguagem contra Deus. De longe também, elementos atiram flechas da mentira, mentindo. Não tem uma mentira maior do que a mentira contra Deus. Você pode mentir para um pastor, você pode mentir para a mulher, pode mentir para o esposo, mas a mentira maior é contra Deus. E os ímpios são assim, eles usam mentiras contra Deus, contra a verdade. Eles usam as desculpas também, muitas desculpas. Lembra que aquela parábola contada pelo Senhor, ele falou: vai, convida as pessoas, convida os seus amigos. Foram e convidaram, e ali alguém dizia: não, eu estou ocupado agora, comprei um campo, estou ocupado. Outro: eu casei agora, tenho que ficar com a minha família, com minha esposa. O outro dava outras desculpas. Está vendo? As desculpas são usadas como flechas. Fica de lá, não vem para perto de mim. Também, irmãos, desculpas usando sofismas. Sofisma é uma aparente sabedoria. É aquela linguagem bonita, é usando até a Bíblia para ornar a flecha, para passar um veneninho mais bonito, mais adequado. Eles usam aquelas capacidades de falar: eu sei, mas a Bíblia fala assim, mas é assim, é desse jeito. Isso é chamado de sofisma, a luta contra Deus. Então o Evangelho chega, e o Evangelho vem com poder, com a verdade, para vencer tudo isto. Também, irmãos, eles usam a flecha da ignorância. Eu já sou disso, eu nasci naquela igreja, vou morrer nela, eu não importo com isso, eu sou um homem bom, eu sou um homem educado, cuido dos meus filhos, não faço mal para ninguém. A ignorância é muito usado como flechas. Também blasfêmias. Alguns chegam a blasfemar de Deus. Paulo falou: eu blasfemava de Jesus o Nazareno. Terrível. Ele falou: na minha ignorância eu fazia isto. Nós estamos vendo o trabalho terrível das testemunhas de Jeová. É uma verdadeira blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo e outros grupos religiosos hoje. Olha o trabalho terrível dos comunistas dentro da igreja, blasfêmia contra o Senhor. Olha o trabalho desse chamado louvorzão dentro das igrejas, é uma blasfêmia contra Deus, é um insulto contra o Senhor. De longe também, irmãos, eles fazem ameaças e enviam suas heresias. O ladrão na cruz, vocês lembram daquele que não se converteu? Ali na cruz, não podia se soltar para correr. Ele queria Jesus para quê? Salvar, tirar os pregos da mão dele, tá? Ou tirar as amarras que o prendiam. Não sei como foi que ele foi colocado ali na cruz, mas ele queria esse tipo de Salvador. Salva ao Senhor mesmo, e a nós também. Ele tinha Jesus como um mero homem, um herói, como o cinema mostra. Os homens no pecado fazem esses insultos, eles atiram suas flechas constantemente. Alguns manifestam suas heresias. As heresias predominaram no mundo hoje. O humanismo, um ataque à pessoa de Cristo, usando, que eles falam até a própria Bíblia para isso. Sempre foram flechas usadas contra Deus. Vamos para os instrumentos usados de perto. O instrumento é chamado a lança aqui. Como é que eles fazem isto? Primeiro, eles usam a lança para maltratar os crentes. Como não pode atingir os céus, como não pode ferir a presença de Deus, eles maltratam os santos. Eu tenho ouvido de irmãos
que hoje irmãs têm apanhado dos maridos porque elas brilham como luz na casa, brilham. Hoje uma mulher crente, ela pode sofrer, se não for a mão de Deus, ela pode sofrer insulto terrível da parte da família. Eu já li de jovem que foi morto na África por seu próprio pai, porque se tornou um crente. Foi assim que fizeram com os crentes lá em Jerusalém. Maltrataram os santos, atravessaram Tiago de um lado para o outro com a espada, matando o homem. Mataram Estevão, quiseram matar Paulo, prenderam a Pedro, atacavam a igreja, xingavam a igreja. Foi assim também que eles faziam com Jesus Cristo. Eles chegavam perto. A lança dos judeus naquele tempo era pegar pedras para atirar contra Cristo. Tá? Eles utilizam a lança para defender suas heresias. Tá? Nós somos assim, nós queremos viver assim, nós adoramos Maria. Vocês lembram daquele povo de Israel, de Jerusalém, que depois que foi levado para o cativeiro ficou os pobres, e Jeremias pensou que os pobres iam voltar para Deus. Eles estavam fazendo tudo ali reunido, depois daquele desastre, daquela experiência dramática da invasão de Babilônia. O povo estava tecendo casinhas, fazendo casinhas para adorar a rainha dos céus. É a lança que eles usam contra Deus. Desde que nós paramos de adorar a rainha dos céus, nós estamos sofrendo desse jeito, tá? Então, ignorando a Deus, os homens utilizam sua lança de perto, chegue perto, atacam o pecado, firam o pecado, chamam o arrependimento, que eles estão tudo prontos para golpear, dizendo: nós vamos ficar do lado de cá, nós não queremos Deus, não queremos Jesus, não acreditamos no inferno. Eles utilizam a lança para atacar a sã doutrina. Hoje estão fazendo isso, irmãos. E Judas fala na sua pequenina carta, a última carta da Bíblia, a penúltima carta, digo. Ele fala de elementos que entram nas igrejas, que pregam outro Jesus, que pega a doutrina da graça e transforma em libertinagem. Agora é dançando dentro da igreja, é pulando, é dançando com Jesus, como tem algumas músicas. Elementos perniciosos dentro da igreja, maldade dentro das igrejas. Então eles estão fazendo isso, é a lança que eles utilizam contra Deus. Vamos ferir quem entra aqui para pregar outra coisa. Então eles vão atacar quem faz uma coisa dessa, quem vai contra uma coisa dessa. Eles utilizam a lança usando como instrumento que eles acham que é de justiça ou de ocupação. Eles se ajuntam em guerra contra a verdade, em guerra. E ainda nós não sofremos o que precisamos. Sabe por quê? Porque vários e vários crentes fogem. Não temos hoje homens e mulheres que defendem com unhas e dentes as suas convicções. Eles estão querendo uma vida ótima. Eles vão apertar as mãos dos inimigos. Nós estamos juntos. Eles vão para a festa juntos, vão para os cinemas, vão juntos assim. Por quê? Porque eles não querem conflitos. E vida cristã é conflito. Conflito com iniquidade. Está aumentando cada vez mais o número de homossexuais, de lésbicas, e eles estão sendo simpáticos. Eu quero que você me apoie, eu quero que vocês me apoiem, ninguém contra mim. Eles criaram leis para proteger. Essas são as lanças que eles utilizam, queridos irmãos. Eles estão também protegendo os gays, os adúlteros. Uma mulher abandona o seu marido e vai atrás de outros homens. Então tudo querendo ser simpáticos. Eles estão usando lanças. Não venham sobre mim. Eles estão dizendo assim: Deus quer minha felicidade. O Deus que eu tenho quer minha felicidade para viver no pecado. Olha, queridos, os religiosos de Nazaré, lembra quando Jesus entrou naquela sinagoga? Ia tudo bem. Jesus abriu Isaías 60 ou 66. E quando começou a falar, era
por assim dizer, amém, aleluia. Olha que homem que prega bonito, como acontece hoje, né? Mas quando começou o Senhor ferir os erros deles, eles quiseram, se uniram, homens e mulheres, para pegar Jesus, levar lá no topo de uma montanha e lá do penhasco jogar o Senhor. O Senhor não era a hora dele ainda, por isso que ele escapou. Tá? Mas notem, queridos, eles utilizam as lanças, sim. Agora, eu quero falar dos carros. Por que o carro? Os carros. Porque eles têm seus carros para se esconderem, fugirem para as trevas. Eles estão sempre correndo para tais carros quando são chamados a ouvir a palavra de Deus. Convida alguém para vir na igreja. Vamos ouvir o pregador. Ele vai falar sobre a palavra de Deus. Não, eu tenho um compromisso, eu tenho um cinema, eu tenho um namoro, eu tenho um baile, eu tenho um passeio, eu tenho isso e aquilo. Eles sempre estão fugindo, eles estão se escondendo de Deus, não querendo ouvir a verdade. É a evasiva dos homens no pecado. Eles fogem para os seus divertimentos, suas paixões. Eles não aguentam. A palavra de Deus é um tormento para eles. A palavra de Deus queima seus corações, suas consciências culpadas. Foi assim com Félix, que quando assentou para ouvir Paulo na prisão pregando, Paulo não falou para agradar aquele homem, não. Ele era um político. Mas Paulo não agradou, não. Paulo falou sobre o juízo vindouro, o domínio próprio. E aqueles homens da política, como acontece hoje, eram mulherengos, roubadores, roubavam o imposto dos outros, como fazem na política. Então, quando a palavra de Deus começou a ser pregada por aquele servo de Deus, Félix disse: depois eu vou ouvir. Provavelmente Félix está falando a mesma coisa no inferno agora. Depois eu vou te ouvir. Depois eu vou te ouvir. Eles fogem para suas ocupações e negócios. Fogem. Tem os carros nas mãos deles, prontos para fugirem. Eles não querem ouvir Deus. O Evangelho vem anunciar, queridos irmãos, o Deus de amor, o Deus da paz. O Salmo 46 está mostrando um Deus da paz. Quem apresenta Deus como Senhor dos Exércitos é o crente, mas é o Deus da paz. Nós viemos dizer aos homens: venham. Não é um Deus que está querendo lhe matar, é um Deus que quer lhe salvar. Corra, fuja da ira de Deus. Eles fogem do amor de Deus e se complicam correndo para a ira. Quanto mais longe de Deus, pior para o ímpio. Eles ficam desamparados. Eles correm porque eles têm tanta paixão. O mundo hoje é tão cheio de divertimento. Tem muita coisa para o homem usufruir. Maldade. O homem pode ir para trás de mulheres em abundância, ter uma por cada dia. Mulheres também fazem isso com os homens, jovens também. Eles estão cheios de prazeres, então eles vão fugir de Deus. Também eles fogem, ou crentes também, inúmeras vezes, usam seus carros. E tem muitos crentes usando desculpas, fugindo da palavra de Deus, se é que são crentes. Se é que são crentes. Mentindo para o pastor, quando na realidade está mentindo para Deus. Oh, meus queridos, o Senhor dos Exércitos em relação aos instrumentos. Vamos então voltar ao texto. Em primeiro lugar, é impossível os homens lutarem contra Deus e saírem vitoriosos. Uma das coisas que Deus faz com os ímpios, Deus dá corda. Ele solta o instrumento.
Ele faz assim. Ele dá saúde, Ele dá comida. Mas sabe o que é que Deus está fazendo? Ele está engordando aquele elemento para o dia da matança. Ele fez assim com Abimeleque. Abimeleque matou os irmãos dele, fugiu com o povo, quis ser rei lá em Siquém. Deus então fez com que o povo se voltasse contra ele. Deus tirou todo o conforto de Abimeleque, até que no final ele morreu. Deus fez assim com o rei Jeorão, porque também matou os irmãos dele, para que não fossem usurpar o trono dele. Tá bom? Deus deu tempo, mas depois veio a mensagem de Elias, falando da morte de Jeorão. Ele morreu tendo um tipo de câncer, que todo o seu intestino saiu, ele em gritos. Deus dá corda aos inimigos. Até parece muitas vezes que os inimigos entendem Deus como se Deus fosse fraco. Eles debocham, eles riem. Poucos dias atrás, uma jovem que foi membro dessa igreja estava dizendo coisas para mim. Deu para perceber no Facebook. Eu sou a igreja. Eu sou. Meu Deus, que tristeza de ver alguém que for ensinada, na verdade, falando uma coisa dessa. Eu sou a igreja. Nossa palavra está dizendo, eu faço o que eu quero. Eu tenho o meu tipo de Deus. O carro, irmãos, para fuga. E Deus dá prazo. Deus dá tempo ao ímpio. Com os crentes, não. Com os crentes ele pega em disciplina. Deus não demora para dar boas varadas nos crentes. Ele não dá trégua para os crentes. Não pode ir. Não, ele vem. Ele fala uma vez, até que ele pega a vara dele e dá umas boas varadas para o crente aprender a obedecer. Mas notem, irmãos, são inúmeras advertências de Deus contra os homens. Eu digo e repito aqui, nosso tempo atual é tempo de pregadores, de profetas de Deus, para avisar a toda a nação do que Deus há de fazer com os rebeldes. Os homens estão brincando com o pecado ultimamente, até dentro das igrejas. Então, queridos, os crentes estão cientes da presença de Deus. Ele diz aqui o texto: o Senhor dos exércitos está conosco. Essa é a beleza da vida cristã. Nós não estamos sozinhos. Aos olhos do mundo, a igreja parece uma igreja muito simples, né? Aquela igreja abandonada lá, ninguém interessa. Mas os crentes ali estão dizendo o quê? O Senhor dos exércitos está conosco. Pronto. Os irmãos lembram dos discípulos, quando Jesus falou: olha, não vos deixarei órfãos. Aqueles 12 homens ali, ou 11, todos com medo, se trancaram numa casa com medo dos judeus, quando Jesus foi crucificado. Poucos homens, o Senhor estava com eles. Não te deixarei. Não temas os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Coisas assim, espantosas, que os crentes enfrentam aqui nesta vida. Mas notem, irmãos, a fé os faz lutar em oração e eles se apoderam das promessas. Nunca teve um tempo, irmãos, de mais luta e incessante oração. Um amigo meu, o pastor Rodinei, aqui de Luiz Antônio, ele mandou uma mensagem de Spurgeon. A igreja anda ajoelhada, a igreja anda de joelhos, a igreja trabalha em joelhos, em oração constante, porque nós temos promessas de Deus para nós e nós nos agarramos àquilo. Agora, irmãos, quanto aos homens, aqui no texto, o Senhor não aparece em guerra. Não. Quando eles vêm com suas flechas, o Senhor não tem flecha na mão. Não. Eu estou falando do Senhor e Salvador. Por favor. Tem o Senhor Jesus Cristo, que manifesta ao mundo para salvar.
Mas não estou falando da ira de Deus. Eu estou falando do Salvador. Ele que entra com a bandeira da paz. Eu não estou em guerra. Não é o inimigo, é o Salvador. Veja bem, ele é o Senhor da paz, conforme a Bíblia diz em Isaías. O Deus da paz, o príncipe da paz. Incrível. Enquanto aquele homem corre, Deus está dizendo: eu não estou em guerra, pode vir. Então vamos lá. O que ele faz na sua peleja contra esses instrumentos? Primeiro, ele quebra o arco. Está vendo o texto aí? Ele quebra o arco. Como assim? Ele fez isso, irmãos, com 3.000 almas que se converteram no dia de Pentecoste. Cada pessoa que se converte a Cristo é um pecador que chega com as mãos dizendo: não tem nada, está aqui. Já viu quando a pessoa se rende à polícia? Se rende à autoridade? É assim um pecador também. Quando ele solta as armas, muitas vezes Deus pega um pecador e arranca as armas dele. Foi assim que ele fez com Saulo. Fez tombar e tomou as armas. Pois é. Quando os pecadores chegam em arrependimento, diz: joguei fora. Eu vou lutar contra Deus. Com aquelas 3.000 almas, aqueles homens e mulheres que se converteram no dia de Pentecoste, estavam todos assim, com a cabeça baixa, sentindo o impacto da mensagem. Quando eles ouviram a mensagem de Pedro, eles falaram: nós pecamos, nós crucificamos o Senhor, nós matamos o Senhor da glória ali na cruz. Vão render. Eles se entregaram, o Espírito de Deus desceu, 3.000 almas foram salvas, batizadas. Hoje os pecadores não entram na igreja assim, rendendo mais. Eles entram munidos de armas escondidas. Alguns entram com a Bíblia, disfarçado com a Bíblia. Outros entram para brincar de show dentro da igreja. Então assim, porque tem planos com o mundo. Os pecadores que querem vir a Cristo solta. Quando o Senhor chamou Zaqueu, Zaqueu soltou tudo. Ele disse: Senhor, se eu cometi alguma coisa, se eu roubei de alguém, eu vou devolver tudo, 4 vezes mais. Olha, queridos irmãos, outro detalhe, irmãos, ele despedaça a lança. Como assim? Ele fez isso com o ladrão na cruz. Quando os irmãos olham o livro de Marcos e de Mateus, contam a mesma história, mas diferente um pouco de Lucas. Aqueles 2 ladrões unidos estavam debochando de Cristo na cruz, debochando. Você não é o Salvador? Então livra a gente também. Mas quando você chega em Lucas, você percebe que um deles mudou. Foi mudança de quem? Foi Deus que arrancou a lança da mão dele. Ele, com a palavra dele, ele estava atacando Jesus ali na cruz. O homem natural é assim, ele chega perto para zombar, para rir, para escarnecer, para bater nos crentes se preciso, para prender os crentes, como já fizeram na história, para matar os crentes, como a Igreja Católica já matou milhares, como os comunistas já mataram. Queridos irmãos, e com Saulo de Tarso, Saulo estava munido de todas as armas. Ele, acho que nem carro de fuga ele tinha. Ele foi afrontar Deus de cara, até que Deus o tombou. Para muitos ímpios, Deus na sua ira vem. Ele fez isso com Herodes. Herodes queria ser grande, chamado de divindade. A morte dele foi imediata, irmãos. Com alguns elementos, Deus não demora em atacá-lo. Eu li a respeito daquele Herodes que tentou perseguir Jesus quando ele era infante. Diz que a morte dele foi terrível. Foi uma morte dolorosa. Homens que se levantam contra Deus para atacá-lo. Olha, queridos,
E o que ele faz mais? Diz o texto aqui, que ele queima os carros no fogo. Lembra daquela mulher adúltera? Ela vivia fugindo, cometeu adultério. Pela lei ela deveria ser apedrejada, mas até que o Senhor pegou o carro dela, por assim dizer, queimou no fogo. Não vai fugir mais. Ela desceu do carro, por assim dizer, entrou na casa de Simão, caiu em pranto aos pés do Senhor, não disse nada. As palavras, as lágrimas dela falavam, era a confissão dela, era a invocação. E ela saiu dali, cheia de liberdade e da alegria da santa paz que vem do Senhor. Queima os carros no fogo. Milhares de pessoas têm sido salvas assim. Deus tirou o carro, queimou, quebrou as lanças, quebrou as flechas, queimou os carros, parou de fugir, não mais está correndo de Deus, não mais está escondendo em casa, não mais está escondendo no mundo. Agora é crente, agora está na igreja, agora é livre, agora anda com Deus. Você pode olhar o Salmo 32, quando o salmista conta ali, ele que guardou os seus pecados no íntimo, estava na miséria lá dentro, a vida dele era um terror, porque não tinha fruto lá dentro, e a alma tem que ter fruto, tem que ter chuva lá dentro na alma, senão não produz nada, só terror, só angústia, e traz miséria para a família lá dentro. A vida fica ressequida, a alma precisa de fruto, a alma precisa de chuva que vem do céu, senão, queridos, ela sofre lá dentro, depressão, miséria, não tem nada para dar, o mundo está mergulhado nisso, até que ele confessou, confessei os meus pecados, não escondi mais nada, abri a boca, entreguei, falei tudo, aquela miséria saiu, e a vida tomou outro sentido. Então o convite agora é para pecadores. Chegue, amigo, pare de esconder de Deus, pare de fugir, pare de usar desculpas, pare de atacar, não adianta. Vem para Cristo, o Senhor da paz, Ele salva perdidos, joga fora, e você vai ver que grande salvação Ele tem, como Ele te abraça e dá o perdão, cai aos pés dEle, em pranto, chora os teus pecados, e você será salvo. Ó, que Deus, nesta noite, venha falar ao seu coração, venha falar aos corações de todos, humilhar os crentes, mostrar onde está na sua vida, que você está andando, tentando fugir de Deus, e talvez você nunca foi crente, porque faz o que faz, não houve disciplina na sua vida. Pode bem ser que você tenha se converter agora a Cristo Jesus, o Senhor.